Senhor nosso Pai, querido Mestre Jesus, aqui mais uma vez seus filhos se reúnem em seu nome, Pai, em nome de Mestre Jesus, para o aprendizado desta noite, com o Evangelho, Joana de Ângeles, enfim, para o nosso próprio benefício. Por isso, Senhor, nesta noite viemos vos pedir saúde, força, paz, sabedoria. Cerra os nossos ouvidos a toda calúnia, guarda a nossa língua de toda maldade. Que sejamos sempre alegres, amigos, generosos, bondosos. Que todos quantos se aproximarem de nós sintam a Tua presença. Por isso, abençoa abundantemente nossos caminhos, segundo a Tua vontade. Obrigado, Pai, por Sua graça, agora e sempre que assim seja. Muito boa noite a todos, bem-vindos. E estamos aqui reunidos, mais uma vez nos reunindo para falarmos um pouco do Evangelho, falarmos do Joana de Ângeles, enfim, falarmos um pouco de cada um de nós, porque são colocações, ensinamentos importantes para nós, para o nosso dia a dia, para todos nós podermos, enfim, cuidarmos um pouquinho mais. Essa é a grande necessidade que todos nós temos. Por isso, agradecendo sempre também, vamos aqui agradecendo a todos vocês, a presença de vocês, a participação de vocês, esperando que esse início de semana, essa segunda-feira, esteja tudo bem com vocês, com saúde, vocês, família, o pessoal todo aí de vocês. Por isso, eu e Sérgio, então, estamos mandando um grande abraço para todos. E assim, meus queridos amigos, nós vamos ver hoje em Joana de Ângeles, aqui, olha, aqui, eficácia da prece. A eficácia da prece. Vamos ver um pouquinho o que nos diz o Evangelho sobre isso. E depois nós vamos ver aqui Joana de Ângeles. E hoje nós vamos ver o item 4 do terceiro capítulo, apoios ineficazes. Apoios ineficazes. Ontem vimos atividade conflitiva e nós estamos estudando o capítulo 3, que são fatores de insegurança para todos nós, que às vezes a gente se apoia nesses fatores de insegurança. E um deles, que também nos deixa um pouco inseguros, na realidade, aquele chamado apoio ineficaz. Vamos ver o que Joana nos fala, um pouquinho. E ela nos começa assim, procurando fugir da realidade, o paciente portador de insegurança e que vive experiências perturbadoras, não poucas vezes recorre a mecanismos de apoio, a fim de evitar o enfrentamento com a própria consciência. Já vamos ver o que tanto, que nossa prezada Joana de Ângeles, na realidade, quis nos dizer, então, a respeito desse assunto, com essas colocações. E vamos ver também os aniversariantes, Hildo Evander Alves da Silveira, Candiota, Rio Grande do Sul, Jane Cândido, de São José do Rio Pardo, Elizabeth Barbosa, de Guarulhos, de São Paulo, Diego Bernardo, aqui de Americana, Diego, que a gente conhece também desde pequeno, filho do Wilson, da Lourdinha, grande abraço, Diego. Para você, para todos os aniversariantes, viu? Que Deus abençoe imensamente, com muita saúde, paz, caminho do bem sempre, que é esse caminho que todos nós precisamos sim seguir e estar dispostos a percorrer. Com muita saúde. Então, nosso abraço, coração a coração, para todos vocês. E até daqui a pouquinho, quando voltaremos, então, no início de nossa prece, da prece que nós aqui fazemos sempre, todos os dias, no encerramento aqui de nosso encontro. E aqui vocês, olha, vocês, sim, que estão conosco. Então, Márcia Siqueira, nosso boa noite, a Raquel Compianjo, Délia Lima, Carlos Santana, Bárbara Santana Neri, Toninha Pericinoso, psicanalista, Silvana Meire, Sandra Oliveira Vita, Denise Roda, Rômulo de Magalhães, nosso boa noite, nosso abraço para todos vocês. E aqui o like, também temos a Toninha Pericinoso, psicanalista, Sandra Oliveira Vita, Josilda Rampazzo,
querida demais, José Bueno, Romo de Magalhães, Tobias Juliana, Márcia Schmidt, Paulo Cardoso, Carlos Santana, Judélia Lima, Raquel Cumpian, Márcia Siqueira, aqui também conosco. Então, agradecemos a todos vocês, né? Denise Roller também chegando, e já chegou, deixando também seu boa noite, assim como a Sandra Oliveira Vita. Então, acolhemos aqui a todos vocês com muito carinho, agradecendo, como sempre, a presença importante. Assim, queridos amigos, vamos ver o que o Evangelho nos reserva para hoje? Pois é, e aqui está reservando a eficácia da prece. Sempre oramos, no início, a nossa oração de abertura, e no final, a nossa oração, né, onde colocamos nossas intenções desse momento que nós estamos vivendo, que todos estamos vivendo. Eficácia da prece tem então um evangelho, um trechinho curtinho, de São Marcos, capítulo 11, versículo 24. O que quer que seja que pedirdes na prece, crede que obtereis e vos será concedido. Evangelho de São Marcos. Perdão. E o Evangelho nos diz: há pessoas que contestam a eficácia da prece e se baseiam no princípio de que, conhecendo Deus nossas necessidades, é supérfluo expô-las. Acrescentam ainda que tudo se encadeando no universo por leis eternas, nossos desejos não podem mudar os decretos de Deus. Sem nenhuma dúvida, há leis naturais e imutáveis que Deus não pode derrogar segundo o capricho de cada um. Mas daí acreditar que todas as circunstâncias da vida estão submetidas à fatalidade, a distância é grande. Se assim for, o homem não seria senão um instrumento passivo, sem livre-arbítrio, sem iniciativa. Nessa hipótese, não teria senão que curvar a cabeça sob o golpe de todos os acontecimentos, sem procurar evitá-los. Não deveria procurar desviar o raio. Deus não lhe deu o discernimento e a inteligência para deles não se servir. A vontade para não querer, a atividade para permanecer inativo. Estando o homem livre para agir num sentido ou no outro, seus atos têm para ele e para os outros consequências subordinadas àquilo que faz ou deixa de fazer. Pela sua iniciativa há, pois, acontecimentos que escapam forçosamente à fatalidade e que não destroem a harmonia das leis universais, como o avanço ou o retardo da agulha de um pêndulo não destrói a lei do movimento sobre o qual é estabelecido o mecanismo. Deus pode, pois, aceder a certos pedidos, sem derrogar a imutabilidade das leis que regem o conjunto, ficando seu acesso sempre subordinado à sua vontade. Seria ilógico concluir desta máxima: o que quer que seja que pedirdes pela prece vos será concedido, que basta pedir para obter. E seria injusto acusar a providência, porque não cede a todo pedido que lhe é feito, pois ela sabe, melhor que nós, o que é para o nosso bem. O mesmo ocorre com um pai sábio que recusa ao filho as coisas contrárias ao interesse deste. O homem geralmente não vê senão o presente. Ora, o sofrimento é útil à felicidade futura. Deus o deixará sofrer, como o cirurgião deixa o doente sofrer uma operação que deve conduzi-lo à cura. O que Deus concederá, se dirige a Ele com confiança, é a coragem, é a paciência, é a resignação. O que concederá ainda são os meios de sair por si mesmo da dificuldade, com a ajuda das ideias que... Opa, deu um brequezinho, mas voltamos. Então vou voltar ao início aqui do parágrafo. O que Deus concederá ainda são os meios de sair por si mesmo da dificuldade, com a ajuda das ideias que são sugeridas pelos bons espíritos, deixando-lhes assim o mérito.
Ajuda-te, que o céu te ajudará, e não aqueles que tudo esperam de um socorro estranho, sem fazer uso das próprias faculdades, mas geralmente prefere ser socorrido por um milagre, sem nada fazer. Pois é, aí, meus amigos, né, está então a questão da eficácia da prece. Aqui um exemplo que é interessante para nós. Tomemos um exemplo. Um homem está perdido no deserto e sofre terrível sede. Sente desfalecer e se deixa cair no chão. Roga a Deus então para o assistir e espera, mas nenhum anjo vem lhe trazer o que beber. Entretanto, um bom espírito lhe sugere o pensamento de se levantar, seguir por uma das veredas que se apresentam à sua frente. Então, por um movimento maquinal, reúne suas forças, levanta-te e caminha ao acaso. Chega a uma elevação e descobre ao longe um riacho. Diante disso, encoraja-se. Se tem fé, exclamará: obrigado, meu Deus, pelo pensamento que me inspirastes e pela força que me destes. Se não tem fé, dirá: que pensamento bom eu tive, que chance eu tive tomando a vereda da direita ao invés da esquerda. O acaso, algumas vezes, serve-nos verdadeiramente bem. Quanto me felicito pela minha coragem e por não ter me deixado abater. Mas dir-se-á que o bom espírito não lhe disse claramente: siga essa vereda, ao fim dela encontrarás o que necessitas. Por que não se mostrou a ele para guiar e sustentar o seu desfalecimento? Dessa maneira ficaria convencido da intervenção da providência. Foi primeiro para lhe ensinar que é preciso ajudar a si mesmo, a fazer uso de suas próprias forças. Além disso, pela incerteza, Deus coloca à prova a sua confiança, a submissão à sua vontade. Esse homem estava na situação de uma criança que cai e que, percebendo alguém, grita e espera que a venha levantar. Se não vê ninguém, esforça-se e levanta por si mesmo. Se o anjo que acompanhou Tobias lhe tivesse dito: eu sou enviado por Deus para te guiar em sua viagem e preservar-se de todo perigo, Tobias não teria tido mérito algum. Confiante no seu acompanhante, não teria mesmo necessidade de pensar. Por isso, o anjo não se fez reconhecer senão no regresso. Evangelho de hoje, eficácia da prece, um pouquinho longo, mas absolutamente necessário. Por quê? Porque nós oramos todo dia. Se não oramos, devemos orar. E no ato de orar, agradecemos sempre a Deus pela vida, por nossos dias, pelas nossas conquistas, agradecemos por ter sobrevivido às dificuldades, ultrapassado, aprendido com elas. Sempre, qualquer coisa é um motivo para agradecer. E não duvidar da providência divina, não colocar em xeque o amor do Pai por cada um de nós. Bem claro ficou esse exemplo final aí da questão do homem que estava no deserto, quase morrendo de sede lá, pedindo a Deus que o ajudasse. Ora, Deus simplesmente enviou um bom espírito que sugeriu: vai por esse caminho. E ele levantou e foi, e encontrou a água que tanto necessitava. E aí ficam as duas questões. Como ele reagiu em seu pensamento? Agradeceu a Deus pelas boas orientações e por isso se salvou? Ou simplesmente tomou para si toda a glória de ter encontrado um lugar e deixou de lado o auxílio divino? Nem sempre Deus não aparece para nós, não chega para nós, bate no nosso ombro, né? Meu filho, tal. Não. Ele nos manda, sim, boas inspirações, bons espíritos para nos auxiliar em nossas dificuldades, mas sempre lembrando que somos mais auxiliados quando temos bons pensamentos, quando realizamos e falamos coisas boas, transmitimos coisas boas, auxiliamos, quando temos atos bons. Abrimos assim o nosso coração e abrimos assim as nossas vibrações positivas para que estes bons espíritos venham em nosso auxílio, esses mesmos bons espíritos que nós agradecemos no final de nossa prece.
Então a providência divina está sempre ao nosso lado, sempre nos auxiliando, sempre nos fortalecendo, sempre nos inspirando, mas nós, nos nossos pensamentos e ainda o nosso ego sempre inflado, que eu sei, eu faço, eu sei de tudo, essa é a minha verdade, os meus pensamentos são sempre perfeitos, deixamos de reconhecer a magnitude do auxílio do Pai para nós em qualquer ocasião. E isso se deve em todas as dificuldades que nós passamos, seja dificuldade qual naipe. Quando, aqui no início, que quer que seja que pedirdes na prece, crede que obtereis e vos será concedido, segundo o Evangelho de São Mateus, não é? São Marcos, aliás. Ora, nós sabemos muito bem que nos será concedido o que nós necessitamos, e não tantas vezes o que nós pedimos em nossos delírios, né? Na vontade de ter tudo, de querer tudo, de ver uma vida boa, na abundância. São pedidos sem nenhum nexo para Deus que vê nosso espírito, que nos auxilia na condução das coisas materiais também aqui para nós. Mas Ele quer saber o que nós fazemos com aquilo que temos. Tenhamos nada, tenhamos pouco, mais ou menos, ou tenhamos muito, exageradamente muito. Então, critério naquilo que pedimos e sempre agradeçamos, claro. Somos filhos dele, somos devedores imensos e ele está sempre nos dando chance de aqui estarmos. E a chance que nos dá de estarmos juntos aqui agora também, né? Para ouvirmos a voz da razão. Não nos deixamos levar tanto pela emoção, mas a razão pede que ela fale mais alto dentro de nossos pensamentos. E orar e agradecer é o que nós podemos fazer de melhor. Não só nas grandes vitórias, na saúde, na fartura, na paz, mas especialmente também nos momentos mais difíceis. Orar e agradecer, pedir forças. Nossa prece será sempre eficaz. Pois é, meus amigos, a eficácia da prece, fundamental para todos nós. A prece feita de dentro do nosso coração, né? Levando os nossos melhores pensamentos para nossos irmãos. E assim, olha aqui também, vamos agradecendo, boa noite, que está conosco também, aqui já deixou no chat, a Marta Alves, Helene Germana, Ivana Santa Rosa do Espírito Santo, Edmar José Bueno, aqui também conosco. E também temos mais likes aqui, temos sim, da Marta Alves, Gádio Medeiro, Helene Germana, Reginaldo Porto, também conosco aqui, e vamos, por isso mesmo, agradecendo a todos vocês. E nós vamos ver Joana de Ângeles, e o Joana de Ângeles hoje fala para nós sobre auxílio, sobre apoios ineficazes, e fala para nós, fala para todos nós, né, quando estamos inseguros, e geralmente pedimos apoio, recorremos a alguém para nos dar uma opinião, para nos auxiliar, enfim, né? Socorremos àqueles que estão próximos a nós. Vamos ver o que ela fala da situação. Procurando fugir da realidade, o paciente portador de insegurança e que vive experiências perturbadoras, não poucas vezes recorre a mecanismos de apoio, a fim de evitar o enfrentamento da própria consciência, sendo, por isso mesmo, vítima de transtornos comportamentais que vitaliza sistematicamente, por escassear-lhe o discernimento para o que é correto, razão pela qual a sua é uma conduta patológica. A postura de vítima constante é uma das suas características, refugiando-se nesse esconderijo em busca de compaixão e de justificação para todos os seus desequilíbrios. Torna-se enfadonha, cansativa para os demais, a sua forma de apresentar-se sempre incompreendido, sem o menor esforço para compreender, tomando postura de responsabilidade dos atos. Noutras vezes, passa de vítima a acusador inconsequente, vendo o que lhe apraz e nunca identificando o que realmente acontece, complicando mais a situação que se encontra. Tem grande preocupação em conseguir aderentes desinformados para a sua área.
usando recursos infantis ou perversos, como a calúnia, a infâmia, a maledicência, desde que resultem ônus favoráveis para os objetivos que perseguem. A dissimulação é atitude habitual, variando de um para outro estado, de forma que se apresente com aparência jovial ou inocente, infeliz ou amargurado, a depender da circunstância e do objetivo que tem em vista. Esse paciente recorre a esses apoios, que são ineficazes por causa da sua personalidade infantil, sem desenvolvimento emocional, ingenuamente acreditando que, na falta de coragem para viver integralmente conforme as ocorrências, a sua existência deve transcorrer em plano de fantasia e irrealidade. O ser psicológico maduro enfrenta desafios e vence-os com naturalidade, sem pressa, confiando no próprio crescimento e nos recursos de que possa usufruir na convivência social. Quando se fragiliza, para, reflexiona e recomeça, procurando fortalecer-se na própria luta, evitando fugir, porquanto esse recurso não leva a nada. Já o indivíduo imaturo não se enfrenta, nem a ninguém enfrenta, utilizando-se de mecanismos especiais para evitar definições, assumir compromissos e cumpri-los. Outras vezes, tem facilidade para comprometer-se como forma de postergar decisões e soluções, transferindo, porém, sempre a realização. Serão necessários muitos esforços do paciente para libertar-se dessa tendência de recorrer a apoios ineficazes, porquanto perigosos, resolvendo-se pelas atitudes definitivas, mesmo que a preço de esforço e de luta. Em qualquer situação, ser-lhe-á sempre exigido o trabalho, que o seja, portanto, quando para o êxito e não para transferência, para o momento em vez do futuro, para a verdade e a libertação, em detrimento da fantasia e da ilusão que se dissipam, deixando no ar em maior insegurança emocional e real. Joana de Ângeles, para nós hoje falando sobre apoios ineficazes para estes que são imaduros e, como nós vimos, procuram sempre agir se desculpando, procuram agir sempre se justificando, quando assim não o conseguem, infelizmente acabam transferindo responsabilidades para o que lhe acontece para outros. Uma imaturidade assim muito grande, e como nós vimos aqui, Joana de Ângeles nos fala, e ela nos diz, a postura de vítima constante é uma das suas características, refugiando-se nesse esconderijo em busca de compaixão e de justificação para todos os seus desequilíbrios. Torna-se enfadonha, cansativa para os demais, a sua forma de apresentar-se sempre incompreendido, sem o menor esforço para compreender, tomando postura de responsabilidade dos atos. Diz mais, noutras vezes passa de vítima, não é? Tudo acontece para ele, tudo o prejudica. Passa de vítima a acusador inconsequente. Passa de vítima a acusador inconsequente, vendo o que lhe apraz e nunca identificando o que realmente acontece. Ou seja, e vai acusando dentro daquilo que ele não consegue justificar ou não quer justificar. E aí, o que acontece? Complica ainda mais a situação em que se encontra. Infelizmente, nós encontramos pessoas assim, não é, que de certa maneira apresentam uma certa imaturidade no seu comportamento, no seu enfrentamento das dificuldades, no dia a dia. Né? E como ela diz aqui, ela coloca termo assim, o paciente portador, porque é preciso muito trabalho
sim, para que possa se recuperar e fazer e aceitar a realidade como é que ela é, que todos nós temos problemas. Quem que não tem problema de um matiz ou de outro? E não ficarmos nos justificando porque só acontece comigo, não sei o quê, ninguém me ajuda, ninguém me faz isso. Todos temos nossos problemas, né? E assumimos compromissos, hora ou outra estamos assumindo compromissos que precisam tratar de ser honrados, nós bem sabemos disso. E por isso que é aquilo que a gente sempre pede também, né? Na nossa prece, o nosso fortalecimento, para que nós tenhamos a força de enfrentar as dificuldades do dia a dia, que são muitas, estão a cada passo, estão a cada esquina, estão a cada dobra de nosso caminho, né? E que tenhamos, sim, sempre presentes na nossa vida a paciência, a tolerância, a indulgência, né? A fraternidade, a solidariedade, e, acima de tudo, em nossos relacionamentos, a boa palavra. A palavra que esclarece, a palavra que edifica, a palavra que eleva, a palavra, acima de tudo, que, como diz nosso mestre, traz a todos nós a paz para seguirmos nossas vidas e fazermos aquilo que é necessário. E Deus nos auxilie, né? Nos fortaleça. Palavras está aqui da nossa querida Joana de Ângeles, dentro deste que foi aqui para nós o último item do capítulo 3, fatores de insegurança. E todos nós temos nossas inseguranças. Ninguém aqui é absolutamente seguro em tudo aquilo que faz, no que quer, no que deseja. Temos sim nossas inseguranças, mas que elas não tomem conta de nossa vida e com isso acabemos nos tornando e nos fazendo de vítimas. Tudo acontece conosco e mesmo tentando justificar eventuais dificuldades e falhas nossas, transferindo responsabilidade. É isso, que Deus nos auxilie em nossa caminhada, né? E vamos aqui cumprimentando o Hildo Evander Alves da Silveira, Jane Cândido, Elizabeth Barbosa, Diego Bernardo. Parabéns, Deus abençoe a todos com muita, muita, muita saúde, 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 é o que mais nós precisamos para levarmos nossa jornada em frente. E aqui vamos ainda dando boa noite para o nosso caríssimo Roberto Ribeiro, que aqui também conosco está, o Djalma Guedes Gonçalves e Roberto Ribeiro, que também já deixaram aqui o seu like. E vamos ao encerramento, a nossa prece de encerramento. Vamos aqui então orar por Aline Priscila de Camargo, nossas orações que vocês nos pedem. Aline Priscila de Camargo, Amanda Graziela Cassiano, André Luiz de Camargo Gonçalves, Ariel Bichur da Lazenha, Vani Frossar, Carla Faciola, Carlota Pinheiro, Cláudio Calef Filho, Delcio Belmudes da Silva, Douglas Constanço, Eila Menezes, Eliana Saldanha, Eliane Silva, Helene de Andrade, Eliel Fernandes da Cruz, Estela Secomando, Fernanda Henrique Cassiano Rosa, Geraldo Mantovani, Giovanni Bruno Jorge, Gustavo Martins Maluf, Irondina Pereira Rodrigues, Jair Faciola, Juliano de Mandi, Miranda Vitorini, Karen Furlan, Laerte Aparecido de Oliveira, Laís de Brito Ferreira, Leonice Pinheiro de Oliveira, Lúcia Raimundo, Marcos Gabriel Pinheiro, Maria Antônia Guizanini Trabalho, Maria de Fátima Fagundes, Natália Régia Medeiros, Miguel Antônio Pinheiro, Miranda Nicolucci, Nilton Paulo Mauad, Osmar Vioto, Otávio Jacomini, Pedro Henrique Santos Ferreira, Rafael Lemos, Regiane Castellanelli, Zoraide Maria da Silva, Robson Duarte Couto, Rogério Mantovani, Rovalene Colucci, Rubens Jorge Barbosa, Sérgio Zamperlin, Solange Cocó, Tamar Conde, Cecília Aparecida Antonello, Viviane Leal, Williana Saldanha, Zuleika Brum, Maria da Conceição Araújo Carneiro, Cissa Santos, Lívia Rubens de Camargo, Guilherme Rubens de Camargo, Lourenço Ayrton Massuti, Eduardo Martins Massuti, Márcia Godoy Massuti, Celso Bueno, Márcio de Oliveira Silva, Ricardo Garcia, Maura Vevione, também Gabriel Ruiz Miller. A todos, nossas boas vibrações, nossos pensamentos de saúde. E vamos sim pedir por todos, pedir por todos nós, pedir por este mundo tão conturbado em nossa prece que agora vamos iniciar. E vamos então, nesse início, tranquilizar corpo e mente. Vamos lá? At the
nosso Pai, que estás conosco, que estás em nosso universo, que estás neste planeta, que está em nossa consciência. Querido Mestre Jesus, sempre conosco. Aqui, Pai, seus filhos, reunidos, vos agradecem, vos louvam a vida que nos concedestes, essa misericórdia, essa graça para todos nós, e que permite que sejamos, sim, reunidos com muita, muita alegria. E esta alegria, Pai, elevamos a vós, juntamente com todos os aniversariantes dessa data, com todos os pais que acolhem seus filhos em seus braços. Essa nossa alegria porque tivemos conosco entes queridos, familiares e amigos que compartilharam nossas vidas e agora no plano espiritual seguem a sua jornada. A Ele, Pai, suas bênçãos, a todos eles, e nossas preces, com muita, muita alegria. Por isso também pedimos, Pai, suas bênçãos para esses irmãos que hoje nos deixam, retornando ao plano espiritual. Encerraram sua jornada aqui conosco, deixando familiares e amigos, sim, entristecidos, mas consolados por vossas bênçãos. Assim como consolais e fortaleceis a todos esses, nossos queridos irmãos, que aqui nós demos os nomes, que mentalizamos, que todos desejam sim continuar a sua luta neste mundo, pela sua evolução, pela redenção de seus erros, assim como nossas famílias reunidas segundo nossas necessidades, para nos resgatarmos de todos os erros anteriores e prosseguirmos juntos no caminho da evolução espiritual, no caminho da paz, do amor. Abençoa, Pai, sim, abençoa esse planeta que é seu. Abençoa, auxilia-nos a recuperar, apesar de tantas e tantas tristezas que nós mesmos cometemos. Essas guerras que existem em vários lugares do planeta, toda essa questão de que os homens não se compreendem e procuram muitas vezes se destruírem. Abençoa, Pai, ilumina todos esses corações ainda perdidos em sua jornada. Ilumina o coração de todos os dirigentes de todas as nações para que efetivamente trabalhem pelo povo. E assim, abençoando a eles, Pai, abençoa todo o seu povo. Abençoa nosso trabalho, o trabalho de todos nós, o trabalho, aqueles que nos dão o trabalho. Abençoa nossos queridos irmãos que perderam o seu trabalho, que estão à busca do trabalho, de seu sustento. Abençoa também nossas casas de oração, abençoa todos nós. E lhes agradecemos, Pai, a graça da vida, tanto a vos agradecer por nossos caminhos e tudo que colocais para nós. Assim, com muita alegria, reunidos, levamos a vós esta prece. E assim dizemos: Pai nosso que estás nas flores, nos cantos dos pássaros, no coração a pulsar, que estás na compaixão, estás na caridade, na paciência, no gesto de perdão. Pai nosso que estás em mim, que estás naquele que eu amo, naquele que me fere, naquele que busca a verdade, santificado seja o teu nome por tudo que é belo, bom, justo, gracioso. Venha a nós o teu reino de paz e justiça, fé e caridade, luz e amor. Seja feita a tua vontade, a mim ainda que minhas rogativas prezem mais o meu orgulho do que as minhas reais necessidades. Perdoa as minhas ofensas, meus erros, as minhas faltas. Perdoa quando se torna frio meu coração. Perdoa-me, assim como eu possa perdoar aqueles que me ofenderam, mesmo quando meu coração esteja ferido. Não me deixes cair nas tentações dos erros, vícios, egoísmos. Livra-me de todo o mal, toda violência, de todo infortúnio, toda enfermidade. Livra-me de toda dor, de toda mágoa, de toda desilusão. Mas assim, ainda assim, Pai, quando tais dificuldades se fizerem necessárias em minha vida, eu tenha força e coragem para dizer: gratidão, Pai, por mais esta lição. Que assim seja, Pai. E que teu amor, a tua paz, a tua luz, a tua misericórdia esteja sempre conosco, com todos os seus filhos, onde estiverem, como estiverem neste mundo ou em seu universo. Abençoa assim nossos lares, todos que neles habitam, aqueles que vêm aos nossos lares trazendo o seu amor.
e distribuímos onde quer que formos. Assim, abençoa nossos anjos da guarda, nossos anjos guardiões, os bons espíritos que a nós vêm por nossas boas palavras, bons atos, nossos bons pensamentos. Ilumina o caminho desses irmãos que ainda não se encontraram, espíritos ainda infelizes em sua jornada. Obrigado, Senhor, obrigado, querida Mãe, querido Mestre Jesus. Honra, louvor e glória a vós, por sua graça, Pai, agora e sempre, e que assim seja. Amigos, vamos encerrando o nosso encontro, encontro com muita alegria, agradecendo também aqui, a Maria Alice dos Santos, o Marcelo, que deixaram também aqui o seu like, esse like simpático, a gente agradece muito, e dizendo para vocês que, claro, amanhã, com a graça, o Pai, as bênçãos e a permissão dele, trazendo-nos aqui nesses momentos, com saúde para todos nós, nossas famílias e amigos e todo o povo de Deus, estaremos de volta para falar um pouco mais do Evangelho. Hoje falamos da eficácia da prece, falamos também de diversas situações pelas quais podemos passar, de segurança, as palavras de Joana de Ângeles. E amanhã traremos mais para nós irmos aos poucos aprendendo, guardando, praticando e assim direcionarmos melhor nossos pensamentos, nossas palavras e nossos atos concretos. Então, agradecendo a todos, eu e Célia mandamos um beijo grande para todos vocês, que abraço coração a coração. Tenham uma noite linda, maravilhosa nesta segunda-feira, uma ótima terça-feira de paz e muita luz, e que a paz do Senhor esteja sempre com todos, esteja sempre conosco, Paz e bem para todos, uma linda noite, grato pela participação e até amanhã. Tchau.